Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente atualiza tudo do vestiário colorado após a vitória na Serra Gaúcha contra o Caxias e a classificação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O chaveamento está definido e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Também repercussões do vestiário do Inter. Pesolano abriu o jogo de vez e não vai mandar titulares para as quartas de final do Gauchão. A prioridade é o brasileiro, a gente vai explicar isso. Thiago Maia falou também nesse seu primeiro jogo na temporada e ainda sobre a sua situação física e a possibilidade que teve de uma saída do Inter. Ele disparou contra a imprensa. A gente vai falar sobre isso e outras informações importantes de bastidores no Internacional. Contratação praticamente encaminhada, mais nomes chegarão e um ultimato dado sobre Borré no River Plate. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros com o apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira aqui no canal. Bom, gente, vamos lá. O Inter venceu por 1-0 contra o Caxias lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. 1-0, gol do Gustavo Prado. E o último vídeo aqui no canal, a gente trouxe toda a análise da partida, o que a gente enxergou desse jogo e dessa vitória, que teve o comando principalmente da garotada do Internacional. O Inter garantiu a classificação com a sua melhor campanha, melhor dizendo, né? A melhor campanha da primeira fase do Campeonato Gaúcho é do Inter. O Inter chega às quartas de final para enfrentar o São Luís nas quartas de final do Campeonato Gaúcho em jogo único que será disputado no próximo final de semana. Ainda não está definido se vai ser sábado ou domingo, depende da TV. O jogo da TV é o do domingo, então vamos aguardar se o Inter vai jogar sábado ou domingo contra o São Luís, tá? Inter e São Luís, Juventude e São José, Grêmio e Novo Hamburgo, Caxias e Ipiranga. Esses são os confrontos das quartas de final. E aí vem o detalhe, o Inter vai enfrentar na próxima fase, não num chaveamento já definido. O que está definido do chaveamento é quem vai pegar quem, evidentemente, nas quartas de final, mas vai depender de campanha, tá? E aí vem o detalhe, o Inter vencer o São Luís é como se contasse 3 pontos na campanha do Inter, entende? Então o Inter vai pegar quem tiver lá para baixo desses melhores colocados que estão nas quartas. Então, sem chances de Grenal, tá? O Grêmio estava vencendo até os acréscimos, tomou o gol do Juventude, por conta disso não tem chance de Grenal numa semifinal, só numa final de Campeonato Gaúcho. Monson, Inter de Santa Maria, Avenida e Guarani de Bagé vão para o quadrangular do rebaixamento. Depois do jogo, o técnico Paulo Pesolano concedeu entrevista coletiva lá no Estádio Centenário depois da vitória do Inter por 1-0, elogiou muito os meninos, disse que os meninos vêm trabalhando muito bem, que ele está muito contente com o trabalho dos garotos da base, que para muitos é a primeira oportunidade de aparecer no elenco profissional, mas ele deixou claro que ele vai seguir o que ele está fazendo. E ele deixou muito claro que contra o São Luís, mesmo sendo um jogo único de quartas de final, a gente sabe, não vou dizer que é 50-50 porque o Inter é favorito e é muito melhor do que o São Luís, mesmo com o seu time reserva ou recheado de garotos, tá? Mas ainda assim, pode acabar tendo ali vou até bater na madeira aqui, mas pode acabar, porventura, os deuses do futebol, o Inter acabar eliminado, tá? O Pesolano não tá muito focado nisso, ele disse que o foco é no Brasileirão, então que ele vai botar em campo contra o São Luís o mesmo molde de time, tá? Time com alguns jogadores do profissional específicos, principalmente do time reserva hoje do Inter e os garotos da base. Não vai mudar o planejamento, não vai ter time titular, 100% titular contra o São Luís no domingo ou no sábado, né? Não está definido a data, como eu disse, nas quartas do Gauchão. Pesolano deixou isso bem claro na sua entrevista coletiva e várias vezes nela ressaltou que o foco do Inter é no Campeonato Brasileiro. Também falou sobre a contratação do Alejandro, que foi anunciado pelo Inter na última sexta, e deixou claro que a ideia é principalmente jogar com o Borré, porque o Borré pode ser esse segundo ponta, como chama o Pesolano, que é um segundo atacante que também cai pela beirada. Então, a ideia é ter os dois juntos. Ele disse assim, cara, porventura, em alguma situação específica, eu posso usar um ou outro, mas a ideia é usar os dois, tá? Ele deixou muito claro, é um jogador interessante, pode jogar com o Borré pode ser esse segundo ponta,
Vamos ver como vai ser, mas sim, eles podem jogar juntos, deixando bem claro que a ideia é essa, e ele já tinha falado em algumas coletivas anteriores sobre jogar Borré e mais um centroavante quando fosse anunciado, nesse caso agora o Alejandro. O único jogador do Inter que falou depois da partida foi o Thiago Maia, que hoje fez a sua estreia na temporada. O Thiago Maia que começa o ano já com problemas físicos, também com situações de possibilidade de saída, e o Thiago Maia agradeceu muito ao departamento médico do clube, muito à direção e à comissão técnica pela confiança, e se disse muito feliz pela vitória e pela classificação, mesmo que o Inter tenha jogado com um time mesclado. Ele disse que o Pesolano sempre deixa muito claro no vestiário para todos os atletas que não é sobre ser titular ou reserva, que todos vão ter espaço, todos vão ter minutos, justamente por ser uma temporada de muitos jogos e que tem como foco o Brasileirão. Então no Gauchão ele não vai evidentemente usar aqueles jogadores considerados pelo menos titulares. Ele disse também que não teve possibilidade de saída no início do ano, que no ano passado sim, ele teve a possibilidade, teve a negociação, a gente sabe, ele viajou para Santos para tentar fechar o negócio, mesmo que o Inter não tivesse permitido, gerou uma questão de instabilidade no vestiário, alguns atletas não gostaram, mas isso foi passado. Ano passado, para o Thiago Maia, em 2025, ele disse que esse ano não teve nada de saída, inclusive deu uma disparada contra a imprensa, que teriam dito que ele já teria entregue casa aqui, mas que depois, quando saiu a informação que ele entregou a casa, ele recém tinha pago aluguel, então não faria sentido ele sair, que nada disso é verdade, e ele garantiu que pelo menos por hora fica no Inter, tá? Bom, eu tenho algumas informações importantes para trazer aqui de mercado para vocês, tá? A primeira delas, sobre Borré e River Plate. O Inter garante nas últimas horas de que o Borré não vai para o River. O Inter não vai negociar o Borré com o River Plate e não tem essa possibilidade. A gente já tinha falado aqui no canal, né, que seria muito difícil sair esse negócio porque o River Plate não vai ter condição, principalmente, de arcar com os custos do Borré que ele tem no Internacional, que é um salário lá na casa de R$1.800.000, com encargos, impostos, enfim, dá nesse valor, e que para os padrões hoje do futebol argentino é um valor muito alto. Então, hoje o Inter está dizendo, tá? Não vai ter nada, não teve proposta do River, não teve procura do River. O que a gente sabe é que teve um interesse do River que surgiu lá da Argentina, mas pro Inter, concreto, para liberar o Borré, segundo o Inter, não tem nada nesse sentido. O Inter deixa claro, tá, que a situação do Vitinho tá bem encaminhada. O Inter tá caminhando para assinar esse pré-contrato com o Vitinho, que tem contrato de empréstimo com o Inter até o meio do ano, mas pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, também tem vínculo até meio do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato. Teve uma possibilidade com o Santos tentou e conversou sobre a sua contratação. No fim das contas foi até fechar no nome do Rony para ser o substituto do Guilherme, que foi vendido para os Estados Unidos, mas agora o Inter diz que está muito confiante e que está bem encaminhado a uma permanência do Vitinho, e essa é uma grande notícia para o Internacional. O Vitinho deve assinar um contrato em definitivo com o clube. O Inter garante que virão mais reforços, o Inter não vai parar no Alejandro, tá? O Inter não vai parar no Alejandro, pretende trazer mais reforços e que sobre saídas é só se pintar algo irrecusável. Não é uma vontade do Inter, mas é só se pintar algo irrecusável para ter algum tipo de liberação. O Inter entende que com esse grupo, podendo fazer uma ou outra liberação, já falamos aqui da situação do Juninho, do Cleiton Sampaio, do Alan Benítez, mas o grupo que é titular e também joga, a ideia é não perder ninguém, a não ser que surja uma proposta irrecusável, o que não é a tendência nesse momento, tá? Bom, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, abraço e até a próxima.